Amigos, sejam bem-vindos, quinta-feira, à altura para falarmos aqui um bocadinho de fantasy, quer dizer, hoje é quinta, vocês podem não ouvir isto na quinta, mas vamos assumir que vão todos ouvir na quinta-feira. À altura para falarmos aqui um bocadinho de fantasy, jornada muito importante, jornada de clássicos, jornada longa, começa amanhã e só termina na segunda-feira, quase à meia-noite, ou lá o que é, com muita chuva pelo meio, quem estiver aí na zona centro que se abrigue, que se proteja, porque realmente as coisas não estão fáceis. Um grande abraço para a malta, especialmente à malta de Ferreira do Zezer. E vamos aqui dedicar-nos pelo menos uma horinha, ou menos de uma hora aqui a esta jornada 20. Estamos a começar a entrar naquela fase das decisões. Jornada 20 ou vamos à 21? Jornada 21, meu amigo. A 20 foi, já passou, exatamente. A 20 foi, já estás atento. E esta voz é do nosso Tiago Cardoso. Como é que estás, Tiago? Está tudo bem contigo, também? Está tudo Tudo a rolar. Vamos lá a esta jornada de clássico e que vem logo a seguir ao fecho do mercado. A primeira jornada, fecho de mercado, é verdade. Seja, vamos olhar para isso, sim senhor. Vamos olhar para isso. Mexer aqui com as estratégias. E muitas saídas. Podemos dizer já que temos um excelente jogo. Quando? Agora, Moreirense. Eu disse que a jornada começava na sexta, mas não, desculpa, só começa no sábado. E temos ali já em canal aberto um possível excelente jogo, um Moreirense-Gil Vicente. Sim, duas equipas muito fortes. Já vamos olhar para isso. Vamos olhar aqui para o que é que o mercado influenciou na Fantasy Liga Portugal BetClick. E tivemos muitas saídas, mas mais do que as saídas, porque até foi um bocadinho surpreendente o Gustavo não ter saído. Portanto, até houve alguns jogadores que ficaram e que... O Gustavo Sá. Eu estava à espera que saíssem e não saíram. Por exemplo, nós tínhamos falado aqui da questão do Gil Vicente poder perder alguém na defesa, não aconteceu. Portanto, até acabou por não ser muito dramático. Obviamente tendo em conta quem já tinha saído, os Andres, os Pablos e os Zabiris e não sei o quê. Na altura, quando falámos da semana passada, havia o rumor de que o Zabiri podia sair, não sabíamos, acabou mesmo por sair. Mas mais importante que isso é que entraram muitos jogadores Verdade. E muitos deles são completos desconhecidos. Vamos ter que os conhecer agora ao longo das próximas semanas. Eu estive recentemente a ver a lista dos jogadores que entraram. A malta que pronto, não há como saber, há jogadores que vêm da Série B do Brasil, da Série C do Brasil, portanto, não temos como saber. E portanto vamos tentar aqui apostar para já nas apostas mais certas, sabendo nós que certamente 3, 4 destes jogadores que entraram vão ser relevantes no futuro. Sim, porque a maioria deles, ou a ideia é para chegar, do mercado de dezembro, não é? O de inverno, é chegarem para jogar, o de janeiro é chegarem para jogar e para fazerem a diferença que outros não fizeram até aqui. Por isso acredito que sim, que vai haver o Estrela contratou muitos jogadores. O Rio Ave saíram muitos, voltaram a entrar. E o Rio Ave recebeu hoje uma notícia má. O Brandon Aguilera terminou a época, uma lesão grave, é joelho, não é? Sim. Lesão grave, portanto há aí muitas coisas que temos que começar a repensar. Antes de olharmos aqui para algumas equipas, só fazer aqui um recap das 3 dicas que eu dei na semana passada na notícia que nós fazemos todas as semanas, ou que eu faço todas as semanas. Eu dou sempre 3 dicas. Desculpem, não tenho aqui. Não, eu tenho aqui as dicas. Foi o Alejandro Marques, o Barisic e o Luís Soares. Eu é que não tenho aqui. Alejandro Marques marcou. Já vamos falar da questão dos avançados. E não sei se assistiu, porque ele deu 9 pontos. Deixa-me. Aí, Gonçalo, mete aí Fantasy Liga Portugal BetClick. Eu sem querer não abri o. E eu não. Está ali logo. Eu consigo já agora aqui. Luís Soares deu 7. Sim, e o Barisic, eu não vi quantos deu clean sheet. Deu clean sheet e ele faz tipo pré-assistência. Foi? Sim. Então, vamos começar por partes. Então, eu dei Alejandro Marques, eu na descrição da dica, faço sempre uma pequena descrição, e eu disse que podia colocar qualquer jogador ofensivo do Estoril, porque estão realmente a raro, e quando eu falo de jogadores ofensivos, Guitano, Begraoui e Alejandro Marques, porque é que eu destaquei o Marques? Porque ele vinha de 3 jogos seguidos a marcar. Ele esteve muito perto de sair, e ele está em final de contrato com o Estoril. E eu acho que o não ir acabou por, obviamente, associado ao crescimento global da equipa, e portanto eu quis destacá-lo por causa dele ser um avançado não muito caro e que estava aqui numa sequência de jogos muito bom. E ele estava, portanto ele vinha de 2 jogos a marcar e agora marcou o 3º. Assistiu? É gol e assistência, exatamente. Gol e assistência, portanto deu 9 pontos, foi uma
uma dica bem dada, ainda que podia ter dado qualquer jogador do Estoril do ataque, que eles são todos, são todos a render. Já vamos falar um bocadinho também do Estoril. Em relação ao Barizic, tenho que pôr aqui por pontos na jornada. O Barizic, eu gosto muito, eu vi os 2 jogos dele e gostei muito, são 2 clean sheets, Alverca e Aves, portanto eu já tenho dito aqui várias vezes que os jogos com o Aves não podemos tirar... 9 golos em 2 jogos, 9 golos em 2 jogos, é verdade. Paulo Vítor... Destaque também, eu já vou falar dos avançados, porque os avançados estão aqui a ganhar uma preponderância muito interessante, depois de termos muitas dúvidas deles no início da temporada. Certo. Mas em relação ao Braga, os jogos com o Aves é sempre preciso ter alguma atenção, porque o Aves está um bocadinho fora do campeonato. Mas eu queria só dizer isto, o Barizic saiu aos 64 e temia-se que ele pudesse ter uma lesão muscular, mas ele logo a seguir ao jogo, ou no dia a seguir, fez uma publicação nas redes sociais a dizer que está tudo bem, que não teve problema nenhum, que se sentiu só cansaço e que o treinador precaução tirou, portanto ele não está em dúvida, quer dizer, pode ficar, nós não sabemos, claro. Mas teoricamente hoje não está em dúvida para o jogo, e eu parece-me, daquilo que eu vi, ele já pegou destaque e vai ser muito difícil tirar. 5.5 pode ser... É caro. Interessante. Mas pode ser interessante, porque é tal questão que nós falávamos do Braga, das várias mexidas que o treinador faz, e parece que por aqui, por Barizic, ou seja, onde faz até menos mexidas é nos centrais, normalmente. Pode ser que tenha vindo para ficar mesmo. Vamos perceber como é que é com o Lagerbiel quando voltar agora, porque ele foi expulsado 2 jornadas ou assim. E perceber... Eles já jogaram os 2. Já jogaram os 2, então quem ficou de fora foi o RMB? Eu acho que eles jogaram foi os 3, porque eles estão com os 3. Ok, estão a jogar os 3 centrais. Eles estão a jogar com os 3 centrais. O que eles faziam antes era, muitas vezes, o terceiro central... Eram dos laterais, ou o Gomes ou o Lelo. Exatamente, e agora parece-te mais declarado como parece-me, obviamente vai variar. Também lhes dão mais segurança. Segurança, exatamente. E depois também permite ao Lelo e ao Vítor Gomes estarem mais soltos, a fazer aquilo que eles fazem bem, que é dar a largura pela profundidade. Eu acho é que este trio de centrais que eles têm aqui é muito bom. É muito bom. Pode ainda demorar, até porque estamos a falar de 3 jogadores que são estrangeiros e provavelmente ainda estão à procura da sua integração, certamente. O Barizic só agora é que está a jogar. Mas eles são muito bons. O RMB parece-me que tem mais potencial a nível até físico. O Lagerbiel dá uma segurança muito grande. E este Barizic é muito bom. Eu, assim, um bocadinho fugindo da parte fantasy, eu acho que este Braga está aqui a poder fazer uma coisa engraçada e parece-me que está a construir uma coisa séria. Dizemos sempre, aí este ano é que é do Braga e depois nunca é, mas eu acho que a conseguir manter o Vicente, o treinador, e a ir buscar no verão mais 2, 3 jogadores ali para posições importantes, ou de alas, ou até médios ofensivos desequilibradores, acho que pode começar a haver aqui uma coisa muito engraçada. Exatamente, estão a fazer as bases muito... E é engraçado. E também, obviamente, que não saia, por exemplo, se no verão sair ou o Lagerbielka ou a RMB, se calhar já muda logo um bocadinho aqui tudo, mas parece-me que a construção está a ser muito feita. Depois do início da época, que deixou o Braga praticamente arredado dos primeiros 3 lugares, não é? Estão embalados e estão a crescer e estão-se a organizar. Sim, já chegaram ao 4º lugar, que é onde provavelmente vão ficar. É engraçado porque tu falaste da questão do mercado, eles já fizeram o pré-mercado, por exemplo, já com a contratação do médio do ex de Rio Ave, que agora está-me a faltar o nome, o grego. O Ticnás, já estão a precaver a saída do Moutinho, eventual possibilidade de excelente jogador, adoro o Ticnás, já gostava muito dele na altura do Rio Ave. Muito bem, portanto, Barizic bem. O Luís Soares não é uma dica para ir, foi uma dica de capitão para aquela jornada, e a coisa nem estava a correr muito bem, e ele acaba por marcar mesmo no final. Portanto, foi o meu capitão. Foi, não é? O Luís Soares, nestes jogos do Sporting em casa, contra adversários mais modestos, é sempre uma dica boa, porque o homem está em fogo e o Sporting ataca muito. Muito bem, portanto, 3 dicas, não correram nada mal. Não correram nada. Bateram mal. Bem. 7. Eu queria falar contigo dos avançados. Vamos lá. Portanto, avançados. Para além do Marquês que já falámos, o Paulo Vítor está numa sequência de golos. O Gustavo Varela marca 2 golos pelo Gil Vicente, ainda que tenha sido suplente. Certo. Portanto, vou assumir que vai ser titular na próxima jornada. E não podemos esquecer que está lá o Héctor Hernandes, que ainda não foi utilizado, estava no banco. Barbero do Arouca marcou 2 golos nas últimas 3 jornadas. Deixa-me ver aqui. Temos Verón como ponta de lança? Não, médio.
porque também vai ser uma dica interessante. Verón já se percebeu em 2 ou 3 jogos, 2 jogos pelo Nacional, tem um golo e tem um jogo ele quase marcava o Sporting. Tem uma influência muito grande no processo ofensivo do Nacional. Só em 2 jogos já deu para perceber. Há aqui uma coisa... Acho que pode ser muito, muito, muito interessante. Pode ser, é um jogo interessante. Deixa-me só dar aqui uma nota, porque eu falei daqui do Barbero. O Barbero, eu estive a debater isto com a malta da Fantasy. Se vocês virem ali, aparece Barbero com um golo contra o Rio Ave. Mas se forem à Liga ou ao 0-0, não é golo, é autogolo. Ok. Portanto, há aqui uma discrepância. Porque nós já falámos com o provider. Eles, na interpretação fantasy deles, eles acham que há portanto, depois do jogador do Rio Ave, que agora não me lembro qual é, Panzo talvez, mas não sei qual é, mas depois do jogador do Rio Ave tocar a bola para dentro da baliza, eles assumem que a bola ainda desvia na cabeça do Barbero, ou nas costas do Barbero, e por isso dão-lhe o golo. Mas é claramente um autogolo. É um cruzamento e o jogador do Rio Ave é que desvia. Meio com as costas, meio com a nuca, marca a bola para dentro da baliza. Eles assumem que a bola ainda raspa no Barbero e que para fantasy, é como as assistências, vão contabilizar golo. Portanto, para fantasy, Barbero tem 3 golos nos últimos 3 jogos. Se forem ao 0-0 ou à Liga, ele só vai ter 2 golos nos últimos 3 jogos. Mas entra aqui na nossa conta de avançados. Luís Emir está agora a ser titular e também, provavelmente, o Elisor vai recuperar a titularidade na equipa do... Já recuperou e eventualmente há de marcar mais um golo, acho que ele só tem um golo. Portanto, estamos a falar aqui de Marques, Paulo Vítor, Barbero, estamos a falar de Gustavo Varela, estamos a falar de Luís Emir, estamos a falar de Elisor. Este é um bocadinho caro, o Elisor, mas todos os outros que eu disse são ótimas opções para o que aí vem. E todos a marcar. E as dúvidas que nós tínhamos inicialmente durante a primeira fase do campeonato, porque não sabíamos. Sim, e na altura a percepção que nós tínhamos era que os avançados estavam demasiado caros e a fazer poucos golos. É claro que isso depois foi anulado porque Pablo estourou, Schettino também teve uma fase muito boa. Nós temos ali outra curiosidade, porque eu tenho aqui outro jogador que gostei muito, o Aiko do Tondela. Nós temos como médio ou como avançado, porque ele é extremo e ele é muito bom jogador e vai ser também muito por aqui que o Tondela poderá ter as suas oportunidades. Ele é médio ou é avançado? É médio. Ok. Ele é meio extremo, não é? É extremo, exato. Não, estava a ver na possibilidade de ele ser avançado aí também para juntar aí essa lista. Tudo o que tu pensares em extremos, eles vão ser sempre médios. Vão ser sempre médios, vão estar sempre médios. Às vezes aparece aqui uma outra dúvida, porque às vezes vêm jogadores que nós não conhecemos e eles às vezes atuam como extremo e às vezes atuam como avançado e nós ficamos um bocadinho na dúvida e às vezes pode haver aqui um extremo que esteja avançado, mas na generalidade tudo o que seja jogadores extremos vão estar sempre como médios. Basta olhar para o Trincão, basta olhar para o Génio, basta olhar para o PP, são extremos, são médios. E avançados são os pontas de lança. Certo mesmo. Avançados são os pontas de lança. Muito bem, avançados, portanto, tenham atenção porque realmente estão a aparecer aqui algumas opções interessantes. Eu acho que o Gustavo Varela pode ser uma opção muito interessante. Dos 3 que eles têm, do Gustavo, do Héctor Hernández e do outro que agora está-me a falhar o nome, Carlos Henrique. Carlos Henrique, parece-me que o Gustavo é o melhor. Mas a questão é que o Gustavo teve aqui vários jogos, não marcou, foi para o banco, sai do banco e marca, e o César até lhe dá grandes elogios. Depende, depois para o treinador também fica aqui, vou lançá-lo outra vez de início, vou fazer dele agora outra vez, vou, entre aspas, espicaçá-lo, deixá-lo que é para quando ele entrar com tudo. Não sei como será. Sim, é uma dúvida. Ele era o titular quando não havia Pablo. Perde a titularidade e marca 2 golos. Portanto, vamos ver. Eu gosto, ele custa apenas 5. O Gil Vicente eu acho que vai ser uma equipa sólida até o final do campeonato, seja na defesa, seja obviamente o Luís Esteves, seja um outro jogador que eu também quero falar, que já vou falar dele, seja no caso dos avançados. Portanto, vamos ver. Depois, clássico. Aliás, antes de irmos ao clássico, Estoril. Mas queres ir por jogo? Queres... vamos individual? Olha, arrependi-me. Vi agora que meti aqui um erro. Em relação ao Estoril, não, quero só
algumas coisas genéricas e depois já vamos aos jogos. O Estoril tem agora uma dupla jornada. O Estoril já vem sendo um absurdo o que eles estão a fazer. Eles já são o terceiro melhor ataque da Liga, não é? Já passaram o Porto, se não estou em erro. Não, estão a... Onde é que está o Estoril? 41? Não, tem o mesmo número de gols do Porto. E do Braga. Exatamente. Então há um golo do Benfica e só o Sporting é que está realmente fora do normal. O Estoril está absolutamente inacreditável, já não há dúvida nenhuma. E agora vem uma dupla jornada de Aves, ou neste caso Tondela, e depois Aves. Não há muito a fazer que não ter 2 jogadores ofensivos. 3. Sim, pode ser 3, não é fácil. Mas jogadores como o Begraoui, que já é o terceiro jogador mais pontuado da Fantasy, já uma loucura. Indescritível o que ele está a fazer nos últimos jogos. Porque está com médio. E não é só isso, o Begraoui foi uma dica logo de início do campeonato, porque era tão barato. E depois há o Guitano, João Carvalho, Marques. E o Marques. E interessante, não sei se reparaste nisso, um dos jogadores que nós falámos aqui no início da época foi o Tiago Parente, um dos alas do Estoril, que marca, assiste, vai aos 21 e agora foi emprestado ao Felgueiras da segunda Liga. Há coisas como tudo muda em 5 meses, 6 meses. Ele teve aquela fase onde era incrível e foi grande aposta na altura para aquela dupla jornada deles ali em setembro. Só que ele vai aos sub-21 e perde, e depois teve ali uma fase... perdeu o caminho, perdeu o comboio, como se costuma dizer. E agora era ele e o Pedro Carvalho. Eu por acaso nem tenho reparado se o Pedro Carvalho tem jogado. Eram os 2 alas. Não, também não tem jogado. Eram os 2 alas no início da época do Estoril. E o Estoril agora está tão forte que eles já não vão mexer. Claro, é isso. Que eles já não vão mexer. E na altura o Estoril começou a época também assim, meio 3 centrais, com dois alas, e agora parece... E eles agora mudaram um bocado... Pedro Amaral é central, é lateral, é um lateral esquerdo e começa a jogar por centro. O Richard Sanches também é lateral direito. Estão a jogar com 2 laterais de origem como centrais. Sim. Eles mudaram muito o esquema. Se olhares, por exemplo, ao meio campo, eles antes jogavam com 2 alas e agora jogam com 2 médios interiores. É isso. Eles mudaram muito. Pizzi ganhou lugar, Pizzi? Ele fez uma assistência. Sim, verdade, temos ali. Nós temos o Kevin Bauman. O Kevin Bauman é central. Não sei se poderá estar também o nosso sistema. Mas ele jogou no meio. Ele está a jogar no meio. Portanto, este Estoril é realmente defensivamente não, porque tem sofrido golos com muita regularidade, mas ofensivamente é de continuar. E como eu vos disse, esta dupla jornada. E vai dar muito trabalho aos grandes na segunda volta. Recebe os 3 grandes, Estoril. Não, vai ao Alvalade. Vai ao Alvalade, mas recebe Porto e recebe Benfica. Mas mesmo em Alvalade vai dar muito trabalho. Eles, aliás, um dos piores jogos do Sporting esta época a nível de jogo foi o jogo no Estoril que o Sporting ganha. O Sporting ganha, mas foi um dos piores jogos. Na altura eu lembro perfeitamente de falar disso. E portanto eles agora vão ter que ir ao Alvalade e depois recebem o Porto e o Benfica recebem na última jornada. Sim, as últimas 6 jornadas do... tem Braga, tem Porto. Braga, Famalicão, Moreirense, Porto e Benfica. Era naquela altura que nós, na primeira volta, falávamos de não ter jogadores do Estoril. Vamos então ao clássico. Este clássico é tão específico. Todos os clássicos são específicos, mas este, por ser o jogo do título, porque uma vitória do Porto provavelmente fecha as contas... Agora com a derrota do Porto frente ao Casa Pia, permite ao Sporting também não estar absolutamente dependente da vitória, porque o empate deixa tudo a 4 pontos, ainda que na realidade sejam 5. Mas não fecha a porta, era o que eu quero dizer, ou seja, o Sporting também não vai ter que ir para cima obcecadamente à procura do gol. Mas por ser isso, é um clássico difícil de prever o que vai acontecer. As duas equipas têm forças que se opõem muito, portanto o Porto uma estabilidade defensiva e naquela zona entre o meio campo defensivo e a defesa são muito fortes, o Sporting é muito forte nessa zona, o Sporting é muito mais afoito no ataque, muito mais esmagador quando consegue embalar, o Futebol Clube do Porto muito mais e muito mais confortável a defender baixo. Portanto, as duas equipas são tão opostas que sinceramente eu não te consigo dizer há aqui o 10 do Sporting ou o extremo do Porto. É um jogo em termos de fantasy que é muito difícil de prever, o que quer que seja. É quem quiser deixar a defesa do Porto ou o ataque de Sporting. É uma aposta. É um atirar quase de
pode ser que fique 0-0, pode ser que fique 1-0 para alguém. Se houver algum gol do Sporting, provavelmente vai ser Suárez. Pois, aqui a questão é que... Se houver clean sheet de alguém, provavelmente vai ser do Porto. Ou seja, quem tem já jogadores de um e do outro, é muito difícil jogar com este jogo. Aqui nós só podemos dizer o que é que nós faríamos, porque é impossível eu ter a noção se vocês têm 5 jogadores neste jogo, ou se têm só 3, ou se têm só 2, ou se têm 6. É impossível. Com os jogadores que eu tenho, eu vou deixar a defesa do Porto e não vou ter os jogadores de ataque do Sporting. É o que eu vou fazer. Para vocês, podem nem sequer ter jogadores já de ataque do Sporting. Portanto, com os jogadores que eu tenho do Sporting, eu tenho o Suárez, tenho o Trincão, não vou pôr nenhum dos dois. E vou deixar o Bednarek e vou deixar o Martim, assumindo que o Martim está titular. Sim, eu acho que vão jogar os dois. Pois a questão é que ele sai ao intervalo lesionado. Ok. Farioli disse que o Martins estava com algum desconforto e por isso é que faz uma substituição ao intervalo. Na altura eu até estava a fazer o jogo e estranhei porque é que ele tirou o Martins, que até estava a jogar bem. E depois o Farioli explicou que foi um problema físico, portanto, não sabemos, mas ainda faltam alguns dias. É o que eu vou fazer, porque já estava a preparar o Clássico há algumas semanas e portanto já consegui limpar algumas posições que eu tinha. O que eu vou fazer é deixar a defesa do Porto. Compreendo, mas porquê? Porque neste último ano, nesta época... foi quem deu mais garantias, exatamente, foi quem foi mais constante. O Porto sofre 2 golos pela primeira vez num jogo de campeonato. Se calhar no jogo até menos expectável, porque o Porto até entra bem. Havia jogos onde o Porto podia ter sofrido. Braga, Estoril e especialmente o Vitória. Não sofre nesses. E não sofre ou não perde pontos nesses. E acaba por perder numa surpresa no Casa Pia, que foi lá 3 vezes e marcou 2 golos. É o que eu vou fazer. Não sei qual é que é o teu plano para a tua... Quantos jogadores tens? Não sei, eu clássico? tenho... Do Porto tenho Kivior. Do Sporting eu penso que tenho 3. Maxi, Trincão e Suárez. O que é que vais fazer? Não sei ainda, não sei. Não faço a mínima. Mais facilmente tiro os 2 defesas. A sério? Do Porto? Não, o do Sporting, do Porto, o Maxi e o... os 2 defesas no global. No global, mais rápido tiro esses, porque eu acho que é muito difícil não haver golos. Okay. Até pode ser só uma das equipas a marcar, mas acho que vai ser muito difícil não haver golos. Acho porque a maneira como o Sporting joga, ofensivamente, vai criar perigo ao Porto, mas ao mesmo tempo vai criar... muito o Sporting, o processo defensivo do Sporting não é muito forte, e isso vai criar com que o Porto em casa, galvanizado por jogar em casa com os adeptos, qualquer desposicionamento do Sporting, que acontece muito, ainda agora neste jogo, aconteceu várias vezes neste último jogo de campeonato, vai permitir ao Porto aqueles contra-ataques rápidos e o Porto não vai, ou seja, vai aproveitar. E eu acredito que vai haver golos de um lado ou do outro. Obviamente que eu não tenho ninguém ofensivo do Porto, mas provavelmente tirarei o Maxi, porque acho que por acaso temos visões opostas. Eu acho que o facto do Sporting neste momento estar a 4 pontos... Se o jogo estivesse a 7, eu achava que ia ser um jogo com muitos golos. Muitos. E eu percebo o que estás a dizer. Eu estou a dizer que até pode ser um 0. Eu percebo. Se me disseres assim, só 70 minutos, se tiver 0-0, eu acho que as duas equipas vão ficar satisfeitas com o resultado. Satisfeitas, quer dizer, tendo a oportunidade de marcar, vão marcar, mas ninguém vai querer perder acima de tudo. Fantasy, mas tenho dúvidas porque eu, conhecendo nós como funciona o futebol português e neste caso o Porto vem de uma derrota, vem ali ferido, claro, e sabe que pode dar a machadada final. Claro. E a verdade é que o Sporting se expõe muito ofensivamente. Vamos ver. O Porto também não é uma equipa com bola. Atenção, não interpretem mal. Com bola, o Porto não é uma equipa de esmagar o adversário. É uma equipa que fisicamente esmaga o adversário. Recuperações muito altas, e logo interações ofensivas. Daí eu dizer que acho que o Porto vai aproveitar muito o erro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vão ter que fazer a análise porque eu não sei quantos jogadores é que cada equipa tem. Só vos consigo dizer aquilo que eu vou fazer, que é, eu vou deixar a defesa do Porto porque é o que me dá mais garantias ao longo da época, compreendendo eu que que posso falhar pontos de Suárez ou Trincão, porque realmente são jogadores que estão com uma pujança ofensiva. O Trincão e atenção,
também, não é? O Sporting ainda joga hoje. O Sporting ainda joga hoje, é verdade. E esperar para perceber que os jogadores é que estão em condições Claro. físicas, se vai haver alguma lesão, Eu se acho vai que haver alguma expulsão. Olhando para o plantel do aí não temos como compreender. Olhando para o plantel que o Sporting neste momento tem à disposição, sabendo que não há Ioannidis, eu diria que provavelmente dos jogadores que interessam para Fantasy, o único que vai ser uma preocupação é o Soares. Depois tenho dúvidas sobre o que é que vai acontecer no Pote Trincão. Nós estávamos a falar em off. Tu achas que o Pote vai ser titular? Eu acho que nenhum deles vai ser titular, ainda que compreenda que possa ser um risco, que Rui Borges não é muito adepto de ir para o jogo sem Pote ou Trincão, porque são jogadores que lhes desbloqueiam coisas. Mas tendo em conta a proximidade do jogo do Porto, vamos ver. Eu acho que para Fantasy a única preocupação é o Soares. E depois temos que ter atenção à questão Inácio. Inácio saiu lesionado contra o Bilbao, foi protegido, mas estava no banco contra o Nacional, não foi preciso entrar. Vamos perceber hoje se joga ou não. Portanto, mas eu acho que a única preocupação, uma questão de física, de desgaste, ou até uma expulsão, mas isso já acho mais improvável, é o Soares. Mas não temos bola de cristal, portanto não sabemos o que é que vai acontecer. Mais alguma nota de clássico? Não, penso que não. Muito bem. Vamos olhar aqui. Ou seja, para quem tem, na minha ideia, assim, para quem tem, se quem tiver Samu e Soares, é deixar os dois. É engraçado, eu tiraria os dois. Há quem tenha Pavlidis e Soares, há quem tenha Pavlidis e Samu. Ou seja, se tiverem na dúvida em quem mexer em defesas ou avançados, eu acho que punha os avançados. É isso, a ver, por exemplo, já se fosse o Benfica, como Mourinho é um treinador mais tático, eu dizia assim, não, malta, ponham os defesas porque eu acho que isto... Mas Farioli também o é. Mas é Farioli, mas não é o Rui Borges. Sim, é verdade. Nem é este obviamente, um clássico destes lança-nos imediatamente para falar do Benfica, que é, sem sombra de dúvida nenhuma, o sítio onde vocês têm que ter o vosso capitão. Um Benfica Alverca em casa. O Benfica é verdade que empata com o Tondela, mas se olharmos para esse jogo a nível de volume ofensivo, foi brutal. O Benfica teria todas as condições para ter ganho, bateu ali contra o muro e depois Mourinho, na minha opinião, mexeu mal na equipa e depois também, obviamente, apanhar ali um Bernardo Fontes com 10 defesas, que é logo uma situação. Portanto, o Benfica vinha numa sequência de jogos... Formou-se ali a tempestade perfeita. Formou-se ali, depois do mau tempo, do mau relevado, formou-se ali, é um daqueles jogos, tipo, para quem for mais veterano nisto, quando o Alverca tinha o Yannick guarda-redes, lembras-te daquele francês? Que depois vai para o Benfica. Yannick Wesnel. Isso já não me lembro. Sim, quando engatava. Isto para dizer o quê? Que o Benfica vinha numa sequência de jogos muito positiva. Rio Ave, obviamente os jogos da Champions, o Real, vinha a resolver alguns dos problemas. Desde que o Benfica passou a jogar no 4-2-3-1 com o Sudakov e dois extremos, o Benfica vinha aqui numa sequência muito boa. Vai-se pôr agora com o regresso iminente de Luque Bacchio, Rafa, Bruma, que já está a voltar. Estou curioso para ver se o Benfica vai voltar àquela ideia de... porque o Benfica agora, apesar do Benfica estar a jogar com 4-2-3-1 com dois extremos, são dois extremos que se associam bem por dentro, tanto o Sheldrup como o Prestiani. Já não é assim com o Luque Bacchio. Nem com Bruma. Miguel, o que aconteceu aqui? Fiquei sem televisão. São dois... Hã? Miguel não, Gonçalo, entretanto eles trocaram. São dois laterais, Olha, são dois alas, dois extremos mais de... Quer o Bruma, quer o Luque Bacchio, dois extremos mais de mais linha. De espaço, mais de agredir na profundidade. Estamos a trabalhar no processo. E há depois a questão Rafa, que é outro jogador também que agride muito na profundidade. Sim, é isso. E estando esses três disponíveis, como é que se vai jogar com Sheldrup e Prestiani também? Quem é que vai assumir? Alguém não pode jogar. É uma. O Benfica já não tem assim muitas competições. Mas tem sempre o segundo lugar, não podem desistir. Sim, mas eu quero dizer em termos de dar minutos a todos. Pois é isso. Para mim a questão mais premente para Fantasy é a questão do Sudakov. Aonde é que vai jogar o Sudakov? Vai jogar outra vez na esquerda ou vai continuar no meio? Eu acho que ele joga no meio ou vai perder o lugar para o Rafa jogar atrás do ponta de lança. Pois é. E não me admirava que o Sudakov fosse uns joguinhos para o banco. Pois, eu ficava chocado. Tendo em conta o que está a acontecer no Benfica nesta altura e a importância do Sudakov, ainda agora vimos contra o Tondela, depois do Sudakov sair, o Benfica deixou de criar perigo. Neste momento, não me parece que seja possível o Mourinho tirar o Sudakov. Eu também acho que não, mas...
Estamos a pôr na hipótese de Rafa ser titular, porque a mim não me faz confusão nenhuma que o Rafa continue a vir do banco. Mas deixa-me lançar aqui uma ideia. O Benfica não tem um ala esquerdo, um lateral esquerdo, como lhe queiram chamar, de grande profundidade. Eu acho que vai começar a jogar o Sidney. Era exatamente o que eu ia dizer. Ou seja, há aqui um cenário... Essencialmente nos jogos em casa. Fora não sei se tanto. Há aqui um cenário onde tu até podes jogar com o Rafa e o Sudakov, como o Sporting faz com o Pote e o Trincão, e depois dás o flanco ao máximo. Exatamente. O Benfica pode fazer o mesmo se jogar com o Sidney. Certo. Pode jogar com o Sudakov e Rafa, exatamente, o que estavas a dizer. Um deles a falso extremo. E até diria mais o Rafa, mas depois havia para não tirar o Sudakov do meio. Esse é um dos cenários. E aí o Sidney voltaria a ser uma opção de fantasy interessante. É um dos cenários. Porém, há uma coisa que Mourinho normalmente não gosta, que é ter 2 laterais de projeção ofensiva, e o Dedic não vai tirar. Por isso é que ele tem jogado com o Banjaki e com o Dalo, ou com o Dedic e o Dalo, porque quer os dois na direita, quer o Banjaki, quer o Dalo. Faz assim um bocadinho a Rui Borges. Exatamente. Portanto, vamos ver. Eu acho que ele não vai ter o Sakov. Há aqui 2 cenários. Mas, por exemplo, não achas que num jogo como o Alberca, em casa, não há possibilidade de jogar o Sidney a titular do lado esquerdo? E jogar Dedic ou Banjaki na direita, jogar com os 2 ofensivos, sim? Ou achas que não ele é muito a ideia de Mourinho? Não é, pode fazê-lo. Mas já não tem nada a perder. Por ser em casa, claro, vai ter uma avalanche. Eu percebo o que estás a dizer, sim. Ele normalmente não o faz. Na carreira é raro fazer. Se olharmos mesmo nos tempos do Porto, Paulo Ferreira, Nuno Valente, mesmo nos tempos do Real Madrid, portanto, era sempre um mais firme. Mas pronto, independentemente disso, eu acho que ele não vai ter ao Sudakov. Não pode. Porque o Sudakov está a dar uma qualidade à equipa a nível de pausa de jogo muito interessante. Quais é que são os perigos para a Fantasy? 2. O Sudakov voltar à esquerda, portanto, afastar-se um bocadinho da zona do golo e da assistência. E um outro cenário que eu nunca tinha pensado nele, até o Carlos Daniel me ter dito ontem, que é Sudakov recuar para 8, fazer um bocadinho o que fazia o Cocos. Ok. Não são jogadores iguais, a intensidade é diferente. Mas pode ser. Pois, exatamente. O Carlos Daniel disse-me em off. Pode vir pegar no jogo. Exatamente, pode haver isso. Mas isso para Fantasy o que é que significa? Que o Sudakov vai jogar mais atrás. É um risco. Mas olha que é bem pensado, porque em certos momentos de jogo que tu precises, estás a 20 minutos do fim, meia hora, precisas de meter mais gente para a frente, baixas um criativo para 8 com um Orsnes ou com um Leandro Barreiro, que lhe dá ali um bocadinho mais de proteção, e ele vem pegar no jogo e pôr a banda a andar, como a tocar. Para Fantasy pode ser um problema. Se ele vier para trás... sim, vai estar mais longe do golo e da assistência. Mais longe do golo e da assistência. E se vier para a esquerda, igual. Mas vamos ver, porque realmente é engraçado, porque o Benfica passou um bocado como o Sporting passou, de não ter jogadores, o Sporting por lesões, o Benfica por má construção de plantel, e de repente já tem aqui uma série de jogadores para todas as mesmas posições que já nem sabemos muito bem o que vai acontecer. Vai jogar. Isso, olha, eu acho que pode acontecer muito também como o Farioli tem feito no Porto, que é a partir dali dos 50, 60, começar a trocar 2, 3 jogadores para dar frescura, para dar coisas novas à equipa. Apesar do Mr. Mourinho ser um bocadinho mais conservador, e se a equipa estiver bem, ele não quando embala mexe. num 11 é difícil. Não mexe, é isso. Vamos ver, para Fantasy, neste jogo, nesta jornada, só há uma hipótese. Pavlidis, capitão, ponto final, nem há dúvida nenhuma. Obviamente às vezes podemos ter a dúvida Prestiani, o Sheldon. Não, a dúvida de Pavlidis ou Trincão ou Soares ou sim, para capitão. Nesta jornada claro. não há dúvida nenhuma. E uma outra equipa que também podemos olhar para capitão, o Braga, que está numa sequência muito boa de jogos, 9 golos nos últimos 2 jogos. Ricardo Horta foi o melhor jogador, foi o jogador mais pontuado na última semana. Porém, eu volto a lembrar, os jogos com o Aves são sempre um bocadinho mentirosos, entre aspas. Ainda que o jogo desta semana é contra um Rio Ave que está numa fase terrível. Sem perdeu os melhores Perde jogadores. Os 2 grandes pontuadores de Fantasy e não só de Fantasy. Os abonos, o Cleiton e o André Luiz. O Rio Ave tem 22 golos marcados. Se formos ver o Cleiton e o André Luiz entre golos e assistências e tudo, 80%. por aí. Portanto, vamos ver. Também é uma equipa que não está particularmente boa, mas as grandes opções de capitão são neste Benfica Alverca. Rio Ave. Que é quando? Que é no domingo às 8h30. Rio Ave e podemos ir lá também, que para substituir o Cleiton vai buscar o Tumble Monteiro ao Portimonense. Eu acho que vai ser um dos jogadores que pode ser importante no Rio Ave, ou seja, o marcador, ou seja, mais um avançado, dos que estavas a falar dos outros no início do episódio, mais um avançado, o Tumble.
Foram buscar o Leonardo Buta, que é um defesa esquerdo muito ofensivo. Com... Chaves? Não. Quem? Não. O Buta? Quem é que era aquele lateral dos Chaves que voltou para Portugal agora? Havia um que era o... E ele voltou? Sim, eu sei quem é que estás a dizer. O Langa? Langa. O Bruno Langa voltou? Voltou. Para onde? Calma, digo-te já. Olha, não sabia. São tantas contratações. Não sabia que o Bruno Langa tinha voltado. Acho que é o Bruno Langa. Mas o Buta, o Leonardo Buta, que era de Gil Vicente, volta. Ou estarei a confundir com... Se calhar estou a confundir. Não estás a confundir com o Buta? É, se calhar o estou. Bruno Langa andava aí por um campeonato até engraçado. Se calhar estou, peraí. E vamos ver o que é que o Rio Ave vai voltou, a Estrela. Estrela, grande, olha, excelente contratação. Olha para o lugar do Sidney. Exatamente. Bruno Langa... Onde estava o Bruno Langa, por curiosidade? O quê? Onde é que ele estava? Consegues ver? Estás aqui na Fantasy, ok. Estou aqui a ver, o Bruno Langa veio, se não estou em erro, acho que é no último dia de mercado. No último dia de mercado. Pode ser interessante. O Bruno Langa teve ali uma fase, mas é engraçado porque eu lembro-me que o Miguel, que fazia o podcast, falava muito do Bruno Langa, Chaves, não sei o quê, e depois fui ver os dados do Bruno Langa naquele ano e ele só tem uma assistência. Ele tinha muita propensão ofensiva, muito, ele mas estava sempre lá, a decidir na frente não era... Estava sempre lá. E depois era numa altura em que eram contabilizados os duelos, e ele tinha muitos duelos. Desculpa, onde é que estávamos a falar do Rio Ave, do Tumble Monteiro, do Buta. O Tumble é um jogador interessante. Ele era um dos melhores marcadores da segunda liga, um jogador que já teve experiência de primeira, um ponto de lança forte, possante, mas vamos ver. Sim, eu tenho muitas dúvidas sobre neste Rio Ave. Eu também, e acho que eu queria vai ver quanto é que mal. Custou o Tumble, exatamente. Eu ia ver quanto é que o Tumble custa. Portanto, o Tumble está caro. 6.5, está caro. Mas para o Braga, para esta jornada, para esta e para as próximas, Horta, para o Vítor, sim, os avançados que nós falámos, há uma boa possibilidade de clean sheet. Olhando aqui para o calendário do Braga é interessante nas próximas jornadas. Ainda para mais, fica nos 8 primeiros da Liga Europa, menos 2 jogos, só joga em março, que é importante, já porque não assim mantém o 11 e não faz tantas trocas, já vai dar outro tipo de garantias à malta da Fantasy. O Braga tem Rio Ave, Gil Vicente, mas eu disse que era fácil, eu disse que era simpático, mas há aqui jogos difíceis. Rio Ave, Gil Vicente, jogam 2 vezes em casa o Braga. Não, vão a Barcelos, ok, não é tão fácil como eu tinha aqui no meu cálculo. Tem Rio Ave, tem Gil Vicente, tem Vitória, portanto derby, aliás 2 derbys, depois tem Nacional, depois tem Sporting, não é tão fácil como eu achava. Dito isto, eles estão numa boa fase e para esta jornada específica é muito bom. Vamos aos jogos. Já fizemos aí uns quantos. Já fizemos muitos, portanto vamos aqui mais rapidamente. Começámos por baixo, já fizemos 3 de baixo. Sim, mas o Moreirense Gil Vicente, atenção que o Rodrigo Pinheiro está em dúvida, foi uma surpresa. Rodrigo Pinheiro é do Fama. E eu disse de Moreirense, eu estava a dizer o jogo do Famalicão. Sim, Famalicão, ok, vamos então... Tu disseste que começamos por baixo? Sim, mas tu disseste, mas depois vamos ao... não, desculpa. Mas já agora, pronto. Famalicão... Sim, não, acabámos o Famalicão, é isso. O Famalicão tem um jogo... É verdade que o Famalicão deu uma surpresa enorme terem sido goleados com o Gil. Eu vi o jogo, portanto o jogo estava relativamente equilibrado, com vantagem para o Gil, e de repente há ali o Famalicão à procura de marcar, descompensa-se um bocadinho e de repente o Gil Vicente marca 2 golos seguidos e o resultado passa de 2 para 4 e depois há o quinto já no final. Sim, mas porque estava também com menos 1. Estava com menos 1, exatamente, a expulsão parte. do Amorim. Este jogo é ótimo para apostarmos no Famalicão, é uma boa altura. Vai ser o regresso de Elisor aos golos? Talvez, já não marca há muito tempo, mas alguém tem que marcar golos. Eu queria só dar esta nota, que neste jogo acho que clean sheet é muito possível para o Famalicão, que durante muito tempo foi uma das boas defesas do campeonato, ainda é uma das boas defesas do campeonato. Tem obviamente o de Haas, que era para sair e não saiu, o guarda-redes, o Bá, exatamente, ainda que levaram agora 5, não sei se o Realp não vai regressar, vamos ver, é uma dúvida. O Karavic. Tem o Karavic e tem, obviamente, o Rodrigo Pinheiro. O Rodrigo Pinheiro está em dúvida. E quem tem jogado na esquerda agora tem sido o Pedro Bondo. O Pedro Bondo, pode ser interessante. Entre o Rafa está lesionado. O Rafa está lesionado. É baixo. É baixo. Pode ser um jogador já interessante. Já foi uma das nossas dicas. O Rafa está lesionado, não sei se vai recuperar a tempo. Em relação ao Rodrigo Pinheiro, foi uma grande surpresa ele não ter... Portanto, o Rodrigo Pinheiro sai cedo há 2 jornadas, e eu lembro até estávamos aqui, e eu liguei ao nosso... primeiro jogo que eu ponho o Rodrigo Pinheiro na época, ele sai aos 50 ele sai aos 52. E eu depois liguei ao nosso colega que esteve lá e perguntei-lhe, olha, ele sai lesionado, sai de maca, e ele não, ele sai a correr, portanto,
ficámos na dúvida, mas aparentemente nada. Toda a gente deu, inclusive a nós, como titular, provável titular no jogo contra o Gil Vicente, e ele nem vai para a ficha. Então, e eu ontem falei com a malta do Famalicão para perceber, podia haver aqui algum mercado, e eles disseram, não, ele está com mercados abertos. E não há mercados abertos, por exemplo. Turquia. E eu liguei para a malta do Famalicão, perguntei, e eles disseram, não há nada, ele está realmente com problemas físicos. Eles não me explicaram, eu deduzi que fosse algum problema muscular, está em dúvida para o jogo, tentado treinar condicionado, está em dúvida para o jogo. O jogo é só na segunda-feira, portanto abre aqui uma margem para, eventualmente, quem sabe, ele rejogar. Se eu tiver certeza que ele está, e eu tiver na minha equipa, é uma ótima opção, até partindo do princípio que eu vou ter que tirar jogadores do Clássico. O jogo com o Aves, em casa, é muito bom. Vamos lá então acima ao Moreirense... Gil Vicente, já falámos do Carlos Eduardo, do Gustavo Varela, do outro lado do Luís Emir, também já falaste. O guarda-redes está lesionado. Nós tínhamos a dúvida, lembras-te? A dúvida entre Caio Seco e André. Ok, e o Caio Seco está lesionado? Um deles está lesionado. Era o Caio, quem tem jogado é o André. É o Caio está lesionado. E do outro lado... Dani Figueira jogou no primeiro jogo. É a minha dica. Após Andrew, e agora já jogou o Lucão. Lucão foi para já tem uma coisa ótima, que é o Lucão custa apenas 4. E ele vai ser o titular. E portanto é de ir buscar. A 4, o guarda-redes Gil Vicente, uma das boas defesas do nosso campeonato. Exatamente. É de ir buscar. Obviamente já sabem a minha opinião sobre gastar transferências com guarda-redes, mas neste caso específico, olhando para o Gil Vicente, o Lucão custa apenas 4, não sei se entretanto ele já subiu ou não, diria que não. Está ali 4. Ainda está a 4. Ele vai ser o titular, ele vai para o banco no primeiro jogo que tinha também acabado de chegar. Aliás, acho que ele nem vai para o banco, está na bancada no primeiro jogo, se não estou em erro. E agora foi já titular e, portanto, ele vai ser o titular. É o herdeiro do André, é um guarda-redes jovem, é um guarda-redes que tem algum potencial, segundo se diz lá por Barcelos, e, portanto, é uma aposta. De 4 milhões, guarda-redes titulares do Vicente. Posso dizer que já usei Wildcard e segui a tua dica. André Gomes, Caravides Chautinha, e fui buscar o André Gomes do Alverca, porque tu disseste que seria para andar a trocar. Se jornada a jornada seria provavelmente os mais seguros. E o André, este jogo no último tive com o André Gomes. Até ficou? Ficou 1-1, sofreu, mas ficou 1-1. Eles intercalam, o Famalicão e o Alverca eles intercalam. Eu segui a tua dica, é para as pessoas perceberem que eu não estou aqui só a fazer o programa contigo, eu sigo as tuas dicas. Nem sempre, mas às vezes. Quando dei essa dica, eu não sabia que o Lucão ia imediatamente ser titular. É isso, portanto, claro. É ver quem é que emparelha com o Gil Vicente e pode estar aqui uma boa solução para guarda-redes. Eu não sei, assim de cabeça. Não vou gastar uma transferência. É isso. A questão dos guarda-redes é uma questão... Se tivesse o wildcard ainda, se calhar faria isso. Há muita gente que vai usar o wildcard agora. Ou a partir da próxima jornada. Não, no final desta jornada. Exatamente, por causa do clássico. Até porque temos não sei se continua a ser o mais pontuado, o Pote. Ou não? Não, já não é há muito tempo. O Pote volta a fazer gol agora. Eu sei, mas o Pote está, se eu não estou em erro, já caiu pelo menos para ir para quinto. Foi? Pronto. Com o Begraui eu sei que o passou. Mas aqui a questão que era aí que eu queria chegar, que é, após esta jornada... Pote regressa a full. Pote provavelmente vai regressar. Olha, já caiu até mais. Foi muito tempo sem jogar, não é? Ele está... É ultrapassado pelo Begraui e pelo João Carvalho. Mas acredito que a partir desta jornada... Quem usar o wildcard vai já tirar Trincão ou outros que tenham para pôr o Pote, acho eu. Sim, Trincão ou Pote, não acho que seja por aí, mas haverá muita gente que vai recuperar o Pote. Assim que passa esta jornada, vai ser seguro. Claro. Que vou trocar o Trincão pelo Pote. Sim, mas há quem tenha os dois, certo. Até porque o valor é quase igual, portanto não percebo perfeitamente o que estás a dizer. Olhando aqui para a lista é engraçado porque Begraui já é o terceiro e o Sidney ainda está aqui no top 10. Mas é que o Sidney já faz um grande jogo no Benfica, faz Estrela da Amadora. Faz uma das melhores pontuações de fantasy inteira. O Sidney aparece em 10 jogos de 30 e nesses 10 jogos faz mais pontos que os outros. Muito bem. Olha, olhando para o racional, mais uma coisa que já falamos da questão do Estoril. Estrela da Amadora Santa Clara, vamos ali, não sei se queres ir por jogo, não vale. Sabemos que o Bruno Langa está no Estrela da Amadora, não é? Houve ali algumas mudanças, alguns jogadores que o Estrela da Amadora tem ido buscar ao mercado alemão, depois do Sidney Cabral ter corrido bem,
foram buscar mais 2 jogadores, se não estou em erro, à 3ª divisão alemã. Não sabemos o que os jogadores valem, vamos ter que aguardar. Este jogo é para esquecer, malta. Esqueçam isto, porque Estoril Tondela, sabemos do Estoril. Deixa-me só dizer isto, de 2 coisas. O Santa Clara tem um treinador novo, não sei o que é que vai acontecer, e o Estrela Amador tem tantos jogadores novos, ainda recentemente exato, tem tantos jogadores novos que não vale a pena. Este jogo provavelmente ninguém tem ninguém. O Estoril já falámos. Arouca Vitória. O Arouca tem estado em crescimento. Há um jogador que eu gosto muito, que é o coreano, Lee Yoon-ju, assim, alguma coisa do género, não sei. Não quero estar a dizer errado. Médio ofensivo, já tínhamos falado deles no início da época. É uma equipa que está em crescimento. O Fukui, a mim, é um jogador que me enche as medidas. É isso, sim. Não, enche-me as medidas não para fantasy. Mas isto para dizer que a equipa em si, por exemplo, pode ser interessante ter o Tiago Gaio, um lateral. Já o ano passado ele pontuou. É um jogador de muita propensão ofensiva. Tem chegada, tem assistência, tem golo. Eu acho que pode, e é relativamente barato, e o crescimento do Arouca nesta segunda volta, que eu acredito que vai ter, mas vai ser mais pode passar por aqui um bocadinho. Vai ser mais no ataque. Barbero, Treza, Joará, certo? Vai ser mais no ataque. O Arouca vai sempre, por acaso não sofreu o gol do Rio Ave, mas a perceber é que já são 2 jogos. Sim, mas é Aves e Rio Ave. Pronto, mas vão ter os seus jogos, olha, Casa Pia, Nacional, sim, não sei, pode ser. Eu acho que pode ser interessante ter o Tiago Gaio. Não gosto. Pronto, não gosto porque o Arouca vai sofrer muitos golos. É verdade que tiveram, mas são jogos específicos, Aves e Rio Ave. Muito bem. Há só aqui um último toque no Nacional e no Casa Pia. Não se deixem levar pela vitória. Obviamente é uma grande vitória para o Casa Pia. O que eles fizeram, defenderam muito bem. Eles tiveram 3 saídas de perigo, marcam 2 golos. Já estou a contar com o autogolo do Tiago Silva. Portanto, eu sei que o Álvaro Pacheco já foi interessante a nível de fantasy. Para mim continua a ser o mesmo Livolan. Faz um grande jogo, faz um jogador que queria muito. É o jogador. Queria muito. Livolan e Larrazabal são os 2 que mais desequilibram ali causam. É o golo, Larrazabal marcou o golo. Certo, isso é a assistência de um para o gol do outro. Obviamente que em termos defensivos foi um jogo que mostrou ali bons jogadores, mas o Casa Pia não vai jogar assim em 80% de jogos, não é? Nem pode. Porque havia ali o central, o Cali, faz um grande jogo. Cali que ganha a titularidade. O Zé Fonte lesiona-se contra o Sporting. Cali entra, se não estou a errar, é um dos primeiros jogos dele pelo Casa Pia. Faz um bom. Pronto, entra contra o Sporting, ok. Portou-se bem, nunca mais perdeu a titularidade. O Zé Fonte tem estado lesionado, mas eu diria que já vai ser difícil depois o Zé Fonte recuperar a titularidade. Muito bem, olhamos aqui para a jornada, vamos às nossas pontuações. Eu lembro-me que a minha foi a Marquês, não foi? Contra ti? Então vamos lá, Gonçalo. Ganhaste? Ganhei. Então vamos lá, eu tinha Marquês e... Trincão. Trincão foi para o banco. E então Marquês deu 9 pontos e Trincão deu 10. Diria que poderia dar 10 contra mim. É quase vitória. Quem é que tu tinha? Só que eu tinha Suárez e Lincoln. E Suárez marca e Lincoln faz a assistência. Pois fez. E então deu 7. Lincoln dá 7, Suárez dá 7, 14 e o Trincão dá 1. Isto traz o nosso registro para 10 vitórias contra 7. Contra 6, acho. Não, acho que já tinha 6. Não sei, eu apontei aqui. Deixa-me ver, 1, 2, 3, 4, 5, não, 6, era isso. Estava 10, 5. Dá 10, 6? Dá 10, 6. Muito bem. Está relançado o campeonato. Poderá estar relançado como o verdadeiro campeonato. Como é que é? Vamos de derby? Mas poderá deixar de estar relançado como o verdadeiro campeonato também a partir de segunda-feira. Como é que é? Vamos de derby? Por mim vamos de derby, mas isto aqui vai ser rasgadinho, então. Tu vais para defesas. Já, não é? Eu é certo. És tu o primeiro a escolher. Ora então vamos lá. Mas só derby? Só derby. Dois jogadores só de derby? Não. O dos grandes. Não, mas derby. Podemos. Não, fazer, não é? Ok. Perdes e não tens hipótese, não é? Eu vou Kivior. Era o que eu ia. Era? Então eu vou Martim Fernandes. Mas o Martim depois pode não ser titular. Não, espera, eu vou de... Mas podemos fazer assim, para ser justo, que acho que não faz sentido. Então vai, eu vou com o lateral direito do Porto. Pronto, ok. Ou Martim ou Alves. Mas imagina que jogam os dois, um à esquerda e outro à direita. É o Martim. Martim, é o Martim. Ok. É o Martim. Então vou pôr lateral direito e entre parênteses Martim.
Eu estou a partir do princípio que jogará o Tiago Silva, o Bednarek e o Kivior. Eu também acho que vai ser. Mas pronto, mas isso é para outros fóruns. E agora nos pequenos, entre aspas. certo? Eu já sei qual é o meu. Se não for eu a escolher. Sim. Eu vou de Sorriso. Ok. Eu vou também para esse jogo e vou de Pedro Bondo. É Bondo ou Bondo? Bondo. Muito bem, Portanto, é uma boa escolha. Kivior contra Martim Fernandes e Bondo contra Sorriso. Já estou mesmo a ver. E olha, são empatarmos. Fama e Porto. Muito bem, vamos embora. Vamos lá, malta. 2 na segunda-feira. Bem, vamos embora. Bom clássico para todos. Ainda que eu faça o canto do Sporting, portanto toda a gente sabe para onde é que eu quero que vá o clássico. Mas acho que vai ser um ótimo jogo. É engraçado porque eu olho ali, vejo 20h45 numa segunda-feira e penso, bem, isto vai ser isto vai ser o fim de semana vai ser uma cena. Mas compreendo por causa das eleições que não queiram colocar um jogo desta magnitude, até por causa de polícias e não sei o quê, no dia das eleições. Mas pronto, é o que é. Eu até pensei que não ia haver nenhum jogo no dia das Normalmente eleições. Normalmente há, mas quando há assim deste tipo de jogos, merece outro tipo de atenção, nível de segurança, mesmo até para não perderem malta para votos, porque não tenho dúvidas nenhumas que ia haver muita gente que não ia votar. Sim, porque há muita gente que vem ver o jogo, exatamente, fazem viagens, não voltam. Portanto, eu compreendo. Já agora, malta, vão votar. Sim, vão votar. Eu pedi o voto antecipado na primeira, depois não pedi para esta e já me arrependi. Mas acho que vai ser uma jornada muito boa. Eu tinha a ideia que o Moreirense e o Vicente era já hoje, mas desculpem, já amanhã. Mas não, é no sábado. Portanto, é um fim de semanazinho bom. E há uma coisa que nós já aludimos e vou voltar a referir. Todos estes jogos, tenham atenção, o estado relevado em todos eles pode influenciar muito, porque a Estrela, Estoril, o próprio Benfica não, o Arouca, o Benfica não, porque realmente o estádio aguenta-se muito bem o relevado. Eu diria que praticamente todos os estádios podem neste momento, não é? Com o tempo que está, mesmo o Moreirense é um campo que fica pesado se chover muito. E está a chover muito nesta zona. Portanto, não está fácil, mano. Não está fácil. Aguentem-se. Portanto, tenham atenção também a isso e vamos ver. Quem sabe se não pode haver até aqui algum adiamento que não estejamos a contar, certo, especialmente nos jogos ali do Sul. Mas pronto, isso depois logo analisaremos nessa altura. Vamos embora. Boa sorte, Tiago, grande abraço. Um abraço, malta. E voltamos para a semana. E já sabem, não levem isto tudo baseado a sério.